Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Ramo ABC. O meu nome é Karina Veloso e o nosso convidado para este episódio é o Dr. Eduardo Dourado, médico reumatologista. Antes de mais, queria agradecer-lhe por ter aceito o nosso convite. Muito obrigado, eu agradeço o vosso convite e é um gosto estar aqui. Obrigada. Hoje o tema que vamos falar é sobre as miosites. Começava por lhe perguntar o que é que são então as miosites. Ora bem, as miosites são um conjunto de doenças reumáticas, autoimunes e sistémicas, o que quer dizer que podem, na prática, atingir qualquer órgão, do corpo humano, que há alguns anos se acreditava que todas elas incluíam inflamação do músculo, daí a palavra miosite, mas que nos últimos anos se tem expandido também para outros diagnósticos e já falamos em doenças do espectro das miosites, que é um conjunto de doenças em que uma das particularidades é que pode existir inflamação do músculo. E quais é que são as mais frequentes que geralmente acontecem? Aquela que é mais frequente, eu diria que é a dermatomiosite, nós vemos com bastante frequência, portanto, é um diagnóstico, um tipo de miosite em que, para além da afetação do músculo, da tal inflamação do músculo, que pode causar falta de força, temos também manifestações cutâneas, ou seja, alterações na pele, inflamação da pele, entre outras manifestações. E aquele que se tem assumido como o segundo diagnóstico mais frequente é o síndrome antissintetase, que é uma doença com uma descrição bastante recente e cujos critérios de classificação da nossa sociedade europeia ainda nem sequer foram publicados, embora já sejam conhecidos. E, portanto, é uma doença bastante recente, mas que de facto tem uma prevalência bastante elevada e penso que será nesta fase a segunda mais frequente a seguir à dermatomiosite. E para além das que já referiu, quais é que são também as outras dificuldades que geralmente ocorrem na fase do diagnóstico? Eu diria que a grande dificuldade do diagnóstico das miosites prende-se primeiro que tudo com o facto de os sintomas e os sinais serem bastante inespecíficos. Por exemplo, a partir de uma certa idade, há doentes que assumem que a falta de força que sentem é da idade ou associam a alguma alteração do seu estilo de vida e faz com que muitas vezes os doentes recorram tardiamente ao apoio da reumatologia. Procurei um reumatologista, infelizmente, bastante tarde. Para além disso, como eu disse, muitas destas doenças do espectro das miosites podem não incluir numa fase inicial o envolvimento do músculo, o que faz com que possam apresentar-se como artrite ou como doença pulmonar, o que se manifesta através de tosse ou falta de ar. E, e como estas manifestações são transversais a uma série de doenças reumáticas e não só, não é? Por exemplo, outras doenças do pulmão, a suspeita tem que ser muito elevada para nós chegarmos a este diagnóstico, uma vez que há outros diagnósticos mais frequentes que também causam este tipo de sintomas. E, portanto, é preciso lembrar-nos destas doenças para conseguirmos fazer o seu diagnóstico. Quais é que são as mais comuns e de que forma é que elas afetam o corpo fisicamente e também psicologicamente, que de certo que também acaba por afetar essa parte. Portanto, o corpo dos doentes com miosite é afetado de diferentes maneiras de acordo com, ponto número um, o diagnóstico, portanto, o tipo de miosite, e, por outro lado, de acordo com a expressão que a doença tem naquele indivíduo. Portanto, cada doente, podemos dizer que tem a sua própria miosite, a sua própria doença. Aquilo que é mais frequente é nós termos, de facto, o tal envolvimento muscular, a inflamação do músculo que causa falta de força. Ok? Essa é uma manifestação bastante frequente. Outras manifestações frequentes incluem a dor articular, causada pela artrite que estas doenças provocam. E naturalmente tudo isto tem um grande impacto na qualidade de vida destes doentes e naquilo que conseguem fazer estas pessoas no seu dia a dia, perdendo muito frequentemente a capacidade de executar tarefas, enfim, básicas do seu dia a dia. Muito comum a incapacidade de se colocar de cócoras e depois voltar à posição em pé. Também muito frequente, numa fase inicial, os doentes dizerem que não conseguem estender a roupa, não conseguem passar a ferro, porque
Inicialmente é sobretudo uma falta de força proximal, ou seja, mais perto dos ombros e perto das ancas do que propriamente distal, mais perto das mãos e mais perto dos pés. Ahm, e depois a questão do envolvimento pulmonar, que é também muito frequente, e, portanto, para muitos doentes, esta falta de ar, esta tosse pode afetar grandemente a sua qualidade de vida. Nós também fizemos um estudo recentemente que vamos apresentar no Congresso Mundial de Miocitos sobre a fadiga. Portanto, a fadiga, o cansaço, é também uma manifestação que é muito frequente em várias doenças reumáticas, não apenas nas miosites, mas em que nas miosites nós demonstramos que tem um impacto real na qualidade de vida dos doentes, e, portanto, é algo que também nos preocupa bastante. A nível de exames, quais é que costumam ser os necessários para ver o diagnóstico final da doença? Numa fase inicial, alguns exames que são básicos, digamos assim, e que nós requisitamos quando temos essa suspeita, incluem análises, por exemplo, enzimas musculares, tais como a CK, a autolase, a mioglobina, e também os anticorpos antinucleares, que são positivos em várias doenças reumáticas, como no lúpus, na esclerose sistémica e também nas miosites, são muito frequentemente positivos. Dentro destes antinucleares, nós temos alguns padrões que são mais específicos destas doenças e, portanto, nós vamos à procura desses padrões e depois fazemos também testes adicionais, se estivermos usando os positivos, nomeadamente um teste que procura anticorpos específicos ou associados à miosite e que, quando são positivos, fortemente positivos, de facto apoiam, esta nossa hipótese diagnóstica. Para além disso, avaliamos também o músculo. É importante realizar uma eletromiografia, numa fase inicial da doença para conseguirmos distinguir aquilo que é doença do músculo daquilo que é doença do nervo que está, a inervar aquele músculo. Portanto, nós podemos ter falta de força ou dano muscular, quer por patologia do nervo, quer por patologia do músculo, e esse exame ajuda-nos a identificar o problema como sendo um problema muscular. E, adicionalmente, é um exame também que ajuda a distinguir diferentes problemas musculares. Portanto, ajuda-nos a distinguir aquilo que é uma doença do músculo inflamatório, como é o caso destas miosites que nós estamos a falar, de outras doenças do músculo. Por exemplo, doenças degenerativas, doenças metabólicas que podem causar sintomas parecidos com os das miosites. Quando já temos um elevado grau de suspeita para esta doença, ou seja, numa fase em que já temos as tais análises alteradas, em que até temos um eletromiograma sugestivo de doença muscular, é muito frequente o recurso à biópsia muscular. E só a biópsia muscular é que efetivamente nos vai dar um diagnóstico definitivo ou que nos vai apoiar um diagnóstico mais definitivo, se bem que a ecografia e a ressonância musculares também são bastante utilizadas, quer em centros que não tenham tanto acesso à biópsia muscular, quer por outro lado, quando a suspeita é tão elevada que aquilo que nós precisamos é apenas de uma confirmação de que existe inflamação no músculo, sem necessidade efetivamente da biópsia muscular. E a nível depois do tratamento, quais é que existem atualmente? O tratamento das miosites está em claro desenvolvimento, em clara expansão. Nós não temos à data de hoje todos os tratamentos que gostaríamos de ter, de longe. O tratamento inicial baseia-se ainda muito na utilização dos glucocorticoides, nomeadamente a prednisolona. E numa primeira linha, de tratamento associado aos glucocorticoides, utilizamos DMARDs convencionais, tais como o metotrexato, o micofenilato de mofetil ou a azathioprina, que são fármacos, que também são utilizados noutras doenças reumáticas e que até por extrapolação foram, aplicados às miosites. Ou seja, para alguns deles nós nem sequer temos estudos que comprovem indubitavelmente e através de ensaios clínicos randomizados de boa qualidade, a sua eficácia, mas o que é facto é que, por semelhança a outras doenças reumáticas, nós acabamos por utilizar, e estes fármacos acabam por ajudar muitos dos nossos doentes. Existe também um tratamento que se faz em hospital-dia, que é a imunoglobulina endovenosa,
sobretudo numa fase inicial ou em doentes com algumas manifestações clínicas particulares, tais como seja, por exemplo, os engasgamentos, quando são afetados os músculos da zona da deglutição, e em que de facto a imunoglobulina endovenosa é um dos poucos, ou se calhar o único, tratamento que nós temos à nossa disposição e que de facto tem alguma eficácia. Felizmente, nós tivemos um ensaio clínico que foi publicado há umas semanas com resultados positivos, e estamos, na verdade, à espera de mais dois ou três que estão neste momento a terminar, ensaios clínicos já de fase 3, ou seja, de utilização em humanos, e que também estamos à espera de aumentar agora o leque de tratamentos que temos para oferecer aos nossos doentes. Portanto, eu diria que é uma boa altura, para nós trabalharmos esta área, porque de facto há boas novidades a caminho. Isso é uma boa notícia, de facto. A nível de acompanhamento, como é que é feito o acompanhamento e o que é necessário para fazer este acompanhamento ao longo do tempo com os pacientes? Ora bem, ao longo do tempo, portanto, nós temos diferentes fases, naturalmente. Uma fase inicial, que é a fase do diagnóstico e do tratamento inicial, em que nós temos que seguir estas pessoas com mais proximidade, ou seja, às vezes, uma semana após a outra, nós temos que ver qual é a evolução destas pessoas, às vezes, inclusivamente, com necessidade, infelizmente, de internamento. Depois, numa fase subaguda, digamos assim, numa segunda fase, um seguimento, se calhar, mensal, em que nós temos que observar a pessoa, medir a sua força, avaliar as suas articulações, ver a sua pele, auscultar os pulmões, auscultar o coração, portanto, com muita frequência, fazer ajustes frequentes da medicação. E depois, numa fase mais tardia, em que a doença já esteja mais estabilizada, podemos ver, acompanhar estas pessoas de 3 em 3, 6 em 6 meses, e já com mais tranquilidade, naturalmente. Numa fase inicial, é normal que haja também mais exames que nós tenhamos que requisitar. Depois, numa fase mais crónica, aquilo que acabamos por fazer com mais frequência é a avaliação da respiração, através da espirometria e também o ecocardiograma, que costumamos fazer anualmente, porque estas doenças, como eu disse anteriormente, podem afetar também o coração e, portanto, devemos ter vigilância, alguma vigilância nesse âmbito. Para além das análises, que é um bocadinho transversal a quase todos os nossos doentes reumáticos, que de consulta em consulta muito frequentemente têm que fazer análises. Fala-se muito da atividade física, da fisioterapia. Também neste caso, é uma opção ir fazendo atividade física, para prevenir, não diria tratar, mas sim prevenir, acho que é o termo correto. Eu acho que se calhar esta é um dos poucos grupos de doenças em que se calhar até podemos falar mesmo em tratar. Existem ensaios clínicos de exercício físico nas miosites com bons resultados. Há algum tempo atrás nós achávamos que o exercício não deveria ser iniciado logo numa fase inicial da doença e também achávamos que o exercício deveria ser eu não quero dizer lento, mas de pouca intensidade. E a verdade é que há um estudo recente que foi realizado na Suécia que demonstra que o exercício de alta intensidade é altamente benéfico para pessoas que vivem com miosite e que inclusivamente melhoram a fadiga, a falta de força, a capacidade aeróbica, ou seja, a capacidade da pessoa fazer exercício, respirar e sentir-se bem a fazer exercício. E, portanto, este é um grupo de doenças em que, de facto, o exercício físico faz parte do tratamento. Nós temos um panfleto, aqui no LS Região de Aveiro, onde eu trabalho, temos um panfleto que entregamos sempre aos doentes, com os exercícios que recomendamos que façam, ao longo de toda a vida, basicamente. Mas numa fase inicial é muito importante também a fisioterapia. Como falou, a fisioterapia, quando uma pessoa está com falta de força e está a fazer tratamento, no fundo, um tratamento que vai diminuir a inflamação no músculo, esse tratamento apenas vai retirar as tais células inflamatórias, a tal inflamação do músculo, mas não vai regenerar. O que vai regenerar o músculo é mesmo a fisioterapia e depois a atividade física. E, portanto, nós promovemos, uma fisioterapia até bastante intensiva numa fase inicial do tratamento e depois o exercício físico de manutenção que, pronto, deve ser sempre, sempre, sempre mantido para não perder a força. Para terminar, não sei se quer deixar uma mensagem,
final para quem sofre com esta doença, para quem também acompanha as pessoas, os familiares e amigos, que também fazem parte da vida e são importantes. Sim, acho que é importante deixarmos uma mensagem de esperança. Portanto, quando alguém tem um diagnóstico de uma miosite, sobretudo numa fase inicial, muitas vezes estas pessoas estão altamente debilitadas, mas a verdade é que grande parte das pessoas que nós seguimos tem uma recuperação que, embora seja lenta, muitas vezes é muito, muito, muito satisfatória e seguimos muitas pessoas que retomaram a sua vida de forma completamente normal e que têm uma qualidade de vida boa, tão boa como antes de terem a doença. Isto com os tratamentos que nós temos disponíveis atualmente. Portanto, com aqueles tratamentos que estão para chegar, eu acredito que conseguiremos ter resultados ainda melhores e, portanto, eu acho que a mensagem que eu quero deixar é uma mensagem positiva. Bom, obrigada pela mensagem positiva e pela informação toda que nos passou aqui. Chegámos ao fim do episódio. Obrigada mais uma vez por estar aqui connosco. Esperamos que as informações que foram partilhadas tenham também ajudado a esclarecer, a inspirar ou simplesmente a lembrar que quem vive com uma doença reumática não significa que deixa de viver bem. Obrigada e até uma próxima. Muito obrigado. Até uma próxima. E obrigada a si também, que está desse lado e que acompanha o Reuma ABC. Pode também acompanhar todas as novidades nas nossas redes sociais, vamos deixar aqui na descrição para si. Obrigada mais uma vez e até à próxima.